E aí, galera? Esse vídeo vai ser diferente do vídeo que eu gravei ontem, porque eu precisava de alguns dados que só conseguiriam no computador, então não daria para gravar dirigindo. Por isso eu estou gravando aqui de frente ao computador. O que me levou a fazer esse vídeo de hoje foi um vídeo que eu vi da Janaína Pascoal, dizendo, afirmando que ela não é de direita tanto quanto a outra Patrícia, não sei das quantas, uma amiga dela, militante do PSC, queria que ela fosse. E aí o movimento de direita entrou em polvorosa. Já começaram a fazer posts criticando o fato dela não se posicionar de uma forma de direita conservadora. Aí já começou a aparecer posts do Olavo de Carvalho, questionando ela porque ela foi atrás do Hélio Bicudo, ex-petista, inclusive um dos fundadores do PT, se eu não me engano, para ajudar ela na peça do impeachment. Primeiro a gente precisa definir uma coisa. Ela nunca disse que era de direita, ela nunca afirmou ser de direita. Segundo, o fato dela não estar alinhada com a direita conservadora, o conservadorismo, a direita tradicional, não tira o mérito dela, da inteligência com que ela conduziu o processo de impeachment, nem muito menos o brilhantismo com que ela defendeu as teses e fez os esquerdistas do Senado e da Câmara de Deputados engolir cada sapo que é digno de entrar para os livros de história. A grande verdade é essa. E isso são duas coisas incontestáveis. A gente não pode tirar o mérito dela simplesmente porque ela se alinha mais, segundo ela, com a visão de direito, centro. Não vou direcionar ela nem para direita nem para esquerda, vou direcionar ela no centro. O que é, na verdade, o que o partido que contratou ela para fazer a peça do impeachment também se denomina. É um partido de centro. Às vezes se alinha com o pensamento de direita e às vezes, quase sempre, se alinha mais com o pensamento de esquerda, através das atitudes populistas, através das políticas populares. Então, assim, definir um pouco do que seria a direita e a esquerda através dessa visão, da visão brasileira de direita e esquerda, é muito vago. Nós conseguimos sim definir o que é o conservadorismo brasileiro, do liberalismo brasileiro e, acima de tudo, do marxismo incutido dentro do Brasil, dentro dos movimentos sociais, dentro dos movimentos políticos. Isso é muito fácil de fazer. Porém, achar uma forma fácil, achar uma forma eficaz de classificar o movimento direito, conservador, nos modos de Burke, por exemplo, é muito difícil no Brasil. Eu acredito que a gente vai conseguir pegar apenas 3 ou 4 partidos, inclusive um deles extinto, que é o antigo Prona, do Dr. Enéas, brilhante Dr. Enéas, que, a meu ver, seria o melhor presidente que esse país já teve. Dr. Enéas, um excelente político, um excelente estadista, diferente de muitos que a gente vê por aí e principalmente dos que estão lá atualmente. Porém, infelizmente, a gente só consegue enxergar certas coisas depois que a gente perde, não é mesmo? Então, outra coisa que eu preciso pontuar através disso, visto os vários históricos, as várias histórias que aconteceram nesse curto período de tempo em que eu comecei a acompanhar mais assiduamente os movimentos de direita do Brasil, é que, infelizmente, os movimentos de direita do Brasil, os movimentos conservadores do Brasil, têm a tendência a divinizar, a acolher como porta-voz pessoas
que elas supõem estarem alinhadas com seus pensamentos de direita. A gente teve recentemente o caso da Patrícia Leles, que durante muito tempo ela foi considerada, inclusive, como uma das divas da direita, pelo fato de se posicionar contra o petismo, se posicionar contra o marxismo e levantar bandeiras conservadoras, algumas. A gente tem agora o caso da Janaína Pascoal, onde se houve uma pressuposição de que ela seria de direita simplesmente pelo fato dela entrar com o pedido de impeachment, o processo de impeachment, e dar andamento de forma brilhante. Mais uma vez, não podemos tirar esse mérito dela, seria desleal e injusto, o que eu não acredito que condiga com a condição de conservador, de conservadorismo. Injustiça a gente deixa para os marxistas. Relativismo a gente pode deixar para os esquerdistas marxistas. Então, é muito fácil a gente assumir que uma pessoa é de direita simplesmente por ela ser antipetista, ou talvez por ser anti-esquerdista, ou, acima de tudo, criticar os posicionamentos marxistas. Porque se a gente for levar para esse viés, por exemplo, a gente teria que ver no anarquismo uma forma de direita, visto que o anarquismo foi o anarquismo de Bakunin foi um dos maiores antagonistas do Partido Comunista, tanto que ele foi expulso. Primeiro ele militou dentro do marxismo, dentro do socialismo de Marx, para depois ser expulso quando ele abriu os olhos e notou que o marxismo, o socialismo marxista não passava de um grande engodo para tirar o poder dos burgueses, né? Tinha que ter um espantalho, eles precisavam criar um espantalho que seria a burguesia e passar para a mão deles, do Estado, na forma deles, tornando eles os novos burgueses, impedindo que o cidadão comum, o povo, tivesse nas mãos o próprio poder e a própria, o próprio poder e a própria fonte de renda. Transferiria-se tudo isso para o Estado, tornando o Estado novo burguês. Quando Bakunin viu isso, ele começou a atacar ferrenhamente Marx e essas ideias socialistas e foi expulso e se tornou persona non grata dentro do movimento socialista. Se a gente for levar para o viés de como o movimento direitista de hoje encara e recebe essas pessoas que se posicionam contra o PT ou contra alguns ideais socialistas radicais que são incutidos dentro dos movimentos sociais, então Bakunin era de direita, o que claramente não é. Então, assim, é uma falha muito grande você apenas pressupor, porque existe uma grande diferença entre você ser antipetista, que é o caso do que parece a Janaína Pascoal ser, você ser anti-políticas populares, você ser contrário a posicionamentos populares que venham a onerar a liberdade econômica e alguns valores conservadores e ser antimarxistas. E a gente precisa alinhar, a gente precisa definir, antes de começar a ver nas pessoas como possíveis aliados direitistas, para depois, na frente, sofrer decepções e se sentir enganados, a gente precisa primeiro verificar, definir, entender a forma que essa pessoa pensa e se posiciona politicamente, para depois sim colocar essa pessoa como um porta-voz da política de direita e conservadora. Lembrando ainda que existem dois vieses de conservadorismo, o conservadorismo tradicional e o conservadorismo liberal. Então, ou seja, ainda nisso a gente precisa tomar cuidado e perceber o que a gente está fazendo e como vai se portar diante dos posicionamentos da pessoa. Fato é que essas brigas, essas dissensões, inclusive muitas que são implantadas pela própria esquerda, e aí a gente entra no caso do granchismo, que é uma estratégia criada por Antonio Gramsci, um estrategista político italiano, de se infiltrar e quebrar nas bases ali, através de ideias sutis
se tornar um infiltrado ali dentro e destruir a base do seu inimigo político. Isso é uma coisa que ocorre sim, não adianta a gente falar que não ocorre. Ocorre sim, e é a arma mais usada pelos esquerdistas, pelos marxistas, juntamente com as falácias que eles tanto adoram, que são geralmente falácias do espantalho, falácias do apelo à emotividade, da falsa autoridade, relativismo. Então, assim, uma das armas mais usadas também é a forma gramsciana de fazer essa política, essa sabotagem, vamos dizer assim. Eles infiltram alguém que seria um conservador, com ideias conservadoras, e essa pessoa sabota de dentro para fora. Não existe forma melhor do que dividir para conquistar. Seria esse o caso da Janaína? Não sei. Depois, talvez mais tarde ou talvez amanhã, eu vou gravar também um vídeo falando sobre o que seria, porque eu vi também pessoas falando que ela estaria atendendo a agenda do Fórum de São Paulo. Eu tenho a convicção de que a agenda do Fórum de São Paulo não teria muito a ver com a agenda da globalização e do globalismo, mas esse é assunto para um outro vídeo. Então é isso aí, se você curtiu, se você gostou do que eu falei, dá a sua opinião, o debate é sempre bem-vindo.